Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads para mais informação, para mais novidade, para mais cobertura muito relevante desse clássico Atletiba e para falar um pouquinho mais do lado tático do Atlético. Então deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal se você não está inscrito, hype esse conteúdo para cada vez mais ele ser divulgado e também se torna membro aqui do canal para permanecer no clube de membro da Threads, para você ter notícias em primeira mão e ter uma resenha muito interessante todos os dias dentro da Threads, beleza? Dentro do clube de membros da Threads. Qual que é a questão? O Odair Hellmann falou em entrevista coletiva algo que ficou uma pulga atrás da minha orelha. Ele falou o seguinte, que estava pensando e já preparando o Atlético para encarar o Coritiba e dessa maneira, quem sabe, abordar um caminho diferente do que foram os últimos jogos em que o Atlético não conseguiu vencer. E para você que não lembra, e logicamente todo mundo lembra, mas eu quero colocar ênfase em alguns pontos. Lá na Arena da Baixada, lá atrás, o primeiro turno da Série B, o Odair Hellmann escala um Atlético com essa estrutura de um 3-5-2, que tinha no Allan Kardec ainda um titular, e que tinha no Atlético que abordava muito o lado do campo para fazer essas bolas cruzadas, porque tinha uma referência no ataque. O Kardec perdeu 2 chances de gol, coloca uma na trave, cabeceia uma livre e perde. E o Coritiba, muito bem postado defensivamente, foi numa bola parada e fez o gol com o Sebastião Gomes. Ou seja, um Atlético de proposição, posse da bola e capacidade de colocar o Coritiba para trás, com muito cruzamento, mas não exatamente com capacidade de fazer os gols. No segundo Atletiba da Série B do ano passado, o clássico do Couto Pereira 0-0, foi um Atlético até os 29 minutos que estava muito bem no jogo. Que estava conseguindo gerar chances, o Viveiros tem chance, o Julimar tem chance no comecinho do jogo, o Julimar perde uma depois de um passe para trás do lado direito do gramado. O Atlético perde outra chance com o Benavides, por exemplo, na transição, na velocidade. E um Coritiba que estava com uma linha um pouco mais alta, o Atlético estava conseguindo roubar alto no gramado e atacar as costas da zaga. Tava funcionando. Até a expulsão do Bruno Melo aos 29 minutos da primeira etapa, em que o Atlético aí sim é obrigado a ter a posse da bola e não consegue ter nem criatividade, nem peso dentro da grande área suficiente para conseguir vencer o Coritiba, fazer um gol no segundo tempo, mesmo jogando com um jogador a mais, e nem inclusive acertar o gol. O Atlético termina aquela partida sem acertar o gol da equipe do Coritiba. O último Atletiba foi um jogo mais disputado no primeiro tempo, em que o Atlético tem a posse, o Coritiba também, quando constrói, consegue vencer a pressão atleticana. São dois times que não conseguem ter pressões tão fortes assim e no primeiro tempo muito equilibrado, mas que mostravam um bom caminho para o Atlético. Já tinha perdido chance com o Jadson, já tinha perdido chance com o Julimar, já tinha perdido chances de batidas de fora da área. Mas no segundo tempo o Coritiba vai aos 2 ou 3 minutos do segundo, faz o gol com o Ronier e aí o Atlético precisa colocar a bola no chão, atacar um time em bloco baixo, sem tanto peso na área, e aí mostrou muita complicação. Então, o receio do Odair, imagino eu, e o receio do torcedor do Atlético é que o caso se repita, de um Atlético com a posse, um Coritiba baixinho no gramado, o Atlético sem tanta criatividade para romper a defesa e sem tanta capacidade de pesar a área para aproveitar da amplitude e dos cruzamentos. Portanto, eu entendo que o Odair tende a mexer nessa estrutura, tende a mudar o que ele vem fazendo, que não funcionou nos últimos 3 clássicos, para tentar vencer o clássico Atletiba contra o Coritiba. E acho que o caminho que pode escolher o Odair, o caminho possível para que o Odair entenda, e nesses 2 dias de preparação, sexta e sábado, entenda o melhor dos mundos para atacar o Coxa, o caminho é muito no sentido de atrair para atacar. É muito no sentido de você manter uma posse de bola, conseguir atrair o Coritiba para fazer uma pressão, e logicamente, né, o Coritiba não é bobo, não vai saltar a pressão por nada. O Atlético tem que causar situações para enganar a pressão, tornar os gatilhos de pressão possíveis, portanto, colocar essa bola para trás, gerar situações arriscadas, mas que se você atrai e consegue sair jogando, você consegue ter a transição para atacar as costas da zaga, e isso é um bom caminho para o Atlético. Portanto, entendo que o Odair não vai repetir o que fez nos últimos 3 jogos, pois seria dar murro em ponta de faca.
E ele mesmo fala que quer fazer algo diferente. Mas entendo também que é um Odair Hellmann que pode achar uma solução nesse caminho. Atrair o Coritiba, a pressão do Coritiba para o próprio campo, apostar na qualidade do Teran, do Benavides, do Esquivel, do Arthur Dias, de romper linha de marcação e dessa maneira vencer o bloco de pressão do Coritiba e gerar a situação de 1 contra 1 do Julimar contra o Bruno Melo, 1 contra 1 do Mendonça contra o JP Sherman ou o Tinga, 1 contra 1 do Viveiros contra o Maicon. Então é um caminho que o Atlético pode aproveitar e que pode ser um caminho interessante para a equipe atleticana contra o Coritiba dentro da Arena da Baixada. Vale muito esse jogo, não só porque é um clássico, mas também porque é um confronto muito direto contra o rebaixamento. Ambas as equipes estão na parte de cima da tabela, mas o objetivo de ambos os times é escapar da ZR e quanto antes possível, melhor. Portanto, quem vencer fica um passo à frente nessa situação. Muito obrigado pela audiência de todos, tamo junto, deixa o like que é importante, se inscreve no canal se você não tá inscrito, hypa esse conteúdo e a gente se vê numa próxima. Aquele abraço, valeu!